E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Tá no Bolso. O vídeo de hoje eu vou falar sobre Dorival Júnior na seleção brasileira. O técnico que foi apresentado hoje às 3 horas da tarde, lá na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro. E já deve ter dado entrevista, falado um pouco, mas como a gente grava o vídeo na quarta, então a gente não sabe o que ele falou ainda. Então a gente vai falar um pouco sobre o que ele já ganhou, por que ele é uma boa escolha, as táticas dele, principalmente no São Paulo, que se assemelha bastante com o que vai acontecer na seleção, e por que eu acho que foi uma escolha melhor do Fernando Diniz hoje para a seleção brasileira. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, agora nós vamos falar dos títulos que o Dorival já ganhou, começando pela Copa do Brasil, que é a especialidade dele. Ele já venceu 3 vezes, uma vez com o Santos, uma com o Flamengo e agora com o São Paulo, e foi vice uma outra vez. E além disso, ele foi campeão da Libertadores com o Flamengo. Porém, antes disso, o retrospecto não é muito bom. O máximo que ele alcançava era as quartas de final. Chegou muitas vezes nas quartas e nas oitavas. Porém, é comum, o técnico vai progredindo. E no Brasileirão, o máximo que ele chegou foi na vice-colocação em 2018 com o próprio Flamengo também. Ele teve várias colocações, campanhas em que ele ficou entre o quinto e o 10º lugar. E algumas que ele não foi muito bem, como o Palmeiras, na época que o Palmeiras não era esse time gigantesco que ele é. Com o Vasco, com uma época nebulosa do Vasco, que o Vasco parecia um ioiô. E até com o próprio Santos, também no Santos um pouco mais desorganizado. Atualmente ainda é um pouco desorganizado, mas naquela época desorganizado, pós-Neymar e pós-2015. E além disso, ele foi campeão da Recopa Sul-Americana com o Inter e campeão da Série B com o próprio Vasco. O que importa desses resultados e títulos é que a gente pode ver que o Dorival em jogos de mata-mata ele vai muito bem, principalmente quando ele tem tempo de preparo. Isso encaixa muito bem com o que é a seleção hoje. E uma coisa que o Diniz um pouco penava, o Dorival ele consegue chegar e estabelecer, já que o jeito de jogar dele é um pouco mais simples que o do Diniz e demanda menos tempo os jogadores aprenderem. Algumas outras informações do Dorival são que ele tem a licença Pro da UEFA, ou seja, ele é um técnico que buscou estudar. Suas formações favoritas nos últimos anos foram o 4-2-3-1, que ele utilizou muito no São Paulo, e a gente vai um pouco desmontar essa tática e ver como ela se encaixa perfeitamente para a seleção com os jogadores de hoje. E o 4-3-3 ofensivo, que ele utilizou muito no Flamengo e funcionou, praticando um futebol maravilhoso, ganhando Copa do Brasil, Libertadores. E além disso, ele tem alguns números bem interessantes. Ele tem 1,66 pontos por jogo, ou seja, mais de um empate, quase a cada 2 jogos um empate e uma vitória. Além disso, ele tem 605 jogos, 287 vitórias, que é uma porcentagem muito boa para um técnico que já comandou equipes mais fracas, como o próprio Figueirense, que ele levou para a Sul-Americana, e um Curitiba, que, se não me engano, ele classificou para a Libertadores. Além disso, em 605 jogos, ele fez, o time dele, né? 926 gols e sofreu 675. É comum para um técnico ter números assim, não extraordinários, tão extraordinários, são números excelentes para um técnico que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. E eu acho que o Dorival ele tem a cara dessa seleção. No próximo bloco a gente vai destrinchar um pouco a formação tática e apontar em alguns momentos por que a seleção é esse perfeito encaixe com o Dorival. E além disso, o Dorival ele traz também já ter trabalhado com jogadores que vão ser muito importantes para o próximo ciclo da seleção, como o Beraldo, que é um zagueiro que hoje foi para o PSG e tem muita qualidade na saída de jogo, o próprio Militão, que também é outro desse mesmo tipo, Neymar no Santos, agora está machucado, não sei como a gente vai ver se o Neymar vai voltar ou não a jogar pela seleção, Lucas Paquetá, que também é um excelente jogador. Bom, agora nós vamos falar de como o Dorival acrescenta taticamente e no estilo de jogo da seleção brasileira. Começando pela formação que ele mais utilizou no São Paulo, que foi o 4-2-3-1, que eu acho que ele vai utilizar na seleção, que varia para quando o time está com a bola para um 3-2-4-1, formando um quadrado que é o principal funcionamento dessa tática.
Qual que é o princípio dessa tática? Ela atrai o adversário para uma zona do campo, seja o lado esquerdo, lado direito ou para o meio, e utiliza da amplitude do time, o lateral e o ponta do outro lado, que é o reverso do que foi atraído, para inverter a bola e ter esse corredor livre. E isso necessita então que o time tenha um jogo curto, com uma construção rápida e ainda manter a amplitude, que é o que acho que faltava na seleção do Fernando Diniz. Amplitude, utilizar bem os pontas, principalmente quando você tem o Vinícius Júnior em uma das pontas. Além disso, eu acho que o principal beneficiado vai ser o Rodrigo, porque como vocês podem ver, esse quadrado ele tem um meio atacante que vai fazer mais de uma função, ele vai fazer a função de alguém que entra rompendo a linha pelo drible, pelo passe, que tem que ter boa visão de jogo, que sabe driblar, sabe finalizar. E eu acho que o Rodrigo vai ser esse cara. Ele é um cara muito completo, tem tudo para ser o principal nome da seleção nesse próximo ciclo. E além disso, como vocês estão vendo, como esse 4-2-3-1 vira esse 3-2-4-1, você precisa de uma qualidade gigantesca na saída de bola, principalmente dos seus dois zagueiros, barra três zagueiros, né? Que o lateral vira um terceiro zagueiro. E eu acho que o Brasil tem jogadores com essa característica, principalmente jovens jogadores, que é o que a gente precisa, já que a gente está renovando o ciclo, como o Beraldo, o Militão que está machucado também tem essa ótima saída de bola, o Marquinhos, e a gente também tem o lateral que tem essa característica de subir. Na lateral esquerda tem o Caio Henrique, na lateral direita tem o Ian Couto, o Wanderson, são jogadores que costumam apoiar bastante. Nós temos um meio-campo bem construtivo com o Bruno Guimarães, com o Paquetá, e por isso que eu acho que o Dorival, nessa parte tática, ele encaixa melhor do que o Fernando Diniz. Ele consegue pegar com as características da seleção, encaixar tão bem quanto encaixou no São Paulo, que fez com que ele fosse campeão da Copa do Brasil, enfrentando times mais fortes como Palmeiras e Flamengo, mas também se impondo quando enfrentou um time mais fraco, que é do Corinthians. Eu não vou falar muito da parte defensiva, porque o Dorival ele tem o costume de variar a parte defensiva de acordo com o time que ele enfrenta. Bom, falando agora do porquê que o Dorival é uma escolha melhor do que o Fernando Diniz no momento. Começando pelo estilo de jogo. O estilo de jogo do Dorival é muito mais fácil de pegar, de aprender, de conseguir implementar do que o do Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele exige muito treino, muita prática, e você não tem isso em jogos de seleção, são jogos muito espaçosos, com pouco período de treino. Além disso, o Dorival ele é um técnico muito mais imediatista do que o Fernando Diniz, o que não é um problema do Fernando Diniz, só uma qualidade do Dorival para treinar seleções, porque você precisa de resultado imediato. Ele vai treinar agora os amistosos ele vai ser só o começo dele ver quem que encaixa no jogo dele e quem não encaixa. E eu acho que o Dorival ele é um técnico muito mais preparado em questão de experiência do que o Fernando Diniz. O Dorival já treinou times mais fortes do que o Fluminense e o Fernando Diniz, como o Santos de 2015, que tinha um time absurdo, os Flamengo de 2022, 2022, e agora o São Paulo conseguiu mudar o patamar do São Paulo. Então eu acho que o Dorival hoje é um técnico muito mais pronto para assumir a seleção do que o Fernando Diniz, e eu acho que vai dar super certo, eu confio muito no Dorival. Bom, se você curtiu, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha. A gente tem vídeo toda terça e quinta de diversos assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que você achou, se você acha que o Dorival vai render, se eu acho que o Dorival vai falhar. Sempre com muito respeito. Lembre que a opinião da pessoa pode ser diferente, mas o que importa é que todo mundo quer bem da seleção, eu espero. E é isso. Então, valeu!